Olá pessoal, boa noite. Começando mais um programa Espiritualidade Urbana aqui pela WTV Brasil. Nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas, vai das 20 até às 21. E se você perdeu o programa da semana passada, você pode acompanhar o nosso programa no YouTube e nas redes sociais aqui da WTV Brasil. Só procurar por WTV Brasil, procurar lá o programa Espiritualidade Urbana e acompanhar o programa, o primeiro programa, né? O programa de estreia, foi na semana passada, que foi maravilhoso. Tive o Samuel querido falando um pouquinho sobre xamanismo, resgate de alma. Também tivemos a Júlia Gouveia falando um pouquinho sobre a ancestralidade feminina, os círculos de mulheres. Então, o programa está recheado de informação e de coisa boa. Não perde não. Vai lá no YouTube ou então nas redes sociais da WTV Brasil para você conferir tudo o que aconteceu. E esse programa aqui é um programa que fala de espiritualidade, qualidade de vida, terapias alternativas complementares, holísticas, misticismo, esoterismo, paraciências, né? Todas as coisas que trazem mais luz e vida pra gente. E estou recebendo hoje a minha querida amiga Marta Asset, e nós vamos falar sobre um tema que eu amo, que é radiestesia. Tudo bem, Marta? Boa noite. Tudo bom, Claudinei. E você, como é que tá? Tudo ótimo. Obrigado, viu, por ter vindo. Eu que agradeço. Aliás, a culpa é sua de eu ser agora uma especialista em radiestesia. Ah, imagina. Minha? Sim. Por quê? Porque numa tarde, no estúdio da rádio, você me desafiou. E disse, Marta, e a radiestesia na magia? Eu falei, é mesmo, e a radiestesia na magia? Por que ninguém fala especificamente sobre isso? Eu falei, eu vou falar. O mundo da radiestesia é povoado de grandes nomes, mas todos homens. Com exceção da querida Glória de Almeida, não existe uma referência feminina que fale de radiestesia. E eu falei, você, essa pessoa. Vou falar. Olha só, eu desafiei ela nem sabia, gente, tá vendo? Às vezes que a gente fala, né, acaba resultando em coisas maravilhosas. E foi. Que é agora o seu trabalho com a radiestesia. Marta, eu quero saber, antes pra gente falar aqui pro pessoal lá em casa, para quem tá vendo o nosso programa, que nunca ouviu falar de radiestesia, o que é radiestesia? Radiestesia é o estudo das implicações energéticas que são ambientais, que são naturais ou que são artificiais em todos os seres vivos, né? Então, a influência que essas energias repercutem nos nossos negócios, na nossa saúde, no nosso bem-estar e nas acomodações de todas as coisas. Né? E como é que surgiu a ideia da radiestesia mágica em si? Você já falou um pouquinho, foi um desafio meu, mas não só isso, acredito eu. Foi a soma, Claudinei, foi a soma da minha prática de radiestesia e existe muito a dicotomia em se estabelecer se radiestesia é ciência ou se radiestesia é esoterismo. Eu acho que não existe esse conflito. Então, em todos os meus trabalhos mágicos, eu utilizo as ferramentas e os conhecimentos radiestésicos na execução dos trabalhos mágicos. Eu acho que são coisas que se somam, elas não precisam estar apartadas. Então, ensinar para as pessoas como utilizar melhores e maiores ferramentas de radiestesia nos trabalhos mágicos, eu achei isso genial. Até porque, se a gente for falar de ciência e magia, a ciência de hoje é a magia de ontem, viu, gente? Porque os primeiros cientistas foram magos, né? Se a gente pegar, você pega hoje, por exemplo, a química, vem da alquimia, você pega a astronomia, vem da astrologia. Por quê? Porque os depositários dos conhecimentos da humanidade, antigamente, eram os sábios, eram os magos, né? E a magia, o que restou de magia, que a gente chama magia, né? É o que a ciência ainda não conseguiu explicar. Mas uma hora vai conseguir, e na hora que conseguir não é mais magia, vira ciência, né, Marta? Será que vira? Eu acho que de verdade as coisas se confundem, que tudo é magia, a ciência é mágica. Sim. E a magia é científica. É verdade. É o que eu penso. Onde começa uma, termina a outra e vice-versa. Exato. Né? E a aplicação da radiestesia na magia, especificamente falando?
Então, eu comecei a utilizar a radiestesia nos trabalhos mágicos nesse sentido de detectação. Detectação? Detectar? Para detecção? Detecção. Acho que é detecção, não é? Para detecção das energias que estavam influenciando aquele ambiente. Então, por exemplo, você sabe que é importante que você meça a sua aura antes de iniciar um ritual, um trabalho mágico. Sim. E que se você encontrar algum desvio, que é importante que você faça alinhamento dos seus chakras. Então, eu uso o aurímetro para mediar a aura. Olha só, gente, que legal isso daqui. São aparelhos de medição áurica, né? Isso. O aurímetro, o aurameter, que a gente mede a nossa energia, a energia das pessoas, né? A nossa energia também. Como é que funciona esse aurameter aqui, Marta? Quando ele aponta para fora é o quê? Quando aponta para dentro é o quê? Quando fica oscilando? Claudinei, quando ele cola na superfície, porque normalmente a gente usa em pessoas, mas a gente pode fazer também em animais ou plantas o uso do aurímetro, né? Então, quando ele cola, significa que existe uma abertura por onde você está perdendo energia. Então, quando ele vira para dentro, assim, né? Isso, ele cola no corpo, por exemplo. No corpo, na superfície. Aí se abre. Se ele abre, tá ok. O ideal é que ele percorra a aura sem nenhuma alteração, nem se distancie muito, nem abra muito. E nem se encontre muito com a superfície. Até porque muita abertura também é nocivo, né? Exatamente, porque você, na abertura áurica, você pode estar recebendo até energias que não são boas, que são nocivas para você, né? Então, ele vai determinar a integridade áurica daquele campo, daquele corpo, né? De um ser vivo. Né? Então, a gente pode dizer que quando a gente vai começar um trabalho mágico, tudo começa pela aura e pela medição dessa aura. A gente entender como é que ela tá, é isso? Exatamente. E fazer um alinhamento dos chakras, caso necessário, que você aí use o pêndulo, Olha né? aqui, a gente tem um pêndulo aqui, gente, também. Esse é um pêndulo egípcio. Um pêndulo egípcio utilizado. Olha que lindo. Para fazer o alinhamento. Também dá para fazer medição com ele, né, Marta? Dá sim, mas precisa muito mais treino do que com o aurímetro, que te dá o dado mais de imediato. E aí a gente pode fazer o alinhamento de forma consciente, é isso? Exatamente. Eu pego, vou lá no chakra da pessoa e alinho ele. É isso? Esse pêndulo, por acaso, é um pêndulo emissor, que você pode exatamente, com esse movimento, fazer ele emitir energia. Exatamente. Porque tem diferentes pêndulos, né? Tem pêndulos que a gente coloca testemunho, não é? Tem sim. Por que tem diferentes pêndulos? Quer dizer, eu acredito que são para diferentes usos, né? Na verdade, assim, os pêndulos de madeira são sempre pêndulos técnicos que a pessoa deve começar a usar depois de ter praticado e ter bastante segurança nas leituras que os pêndulos fazem. São os melhores, os de madeira? Para quem tem bastante conhecimento, sim são, né? Porque eles são rigorosamente produzidos em dimensões e em peso, né? Os pêndulos de metal também, como são produzidos de maneira industrial, eles também são sempre da mesma dimensão, do mesmo peso. Mas eles têm menos atributos do que os pêndulos de madeira. Né, que são técnicos mesmo, né? E o de metal, geralmente, a gente tem aquele que dá para abrir, não é? Que é o pêndulo testemunho. Você coloca um testemunho dentro. Exato. E o testemunho é o quê? O nome de uma pessoa? Um pedaço da unha? O testemunho pode ser um testemunho biológico, sim, né? Unha, cabelo, enfim, né? Pode ser exatamente como você disse, o nome, né? Mas que qualifique perfeitamente aquela pessoa, um endereço. Né? Ou com um documento ou uma data de nascimento, para que não haja nenhum equívoco com relação à pessoa que está sendo testemunhada ali, né? E aí serve para fazer medições para aquela pessoa especificamente? Sim, serve sempre para aquela pessoa que está dentro do testemunho, mas não apenas, né, medições, mas também correções, né?
E os pêndulos de pedra? Porque eu já vi pessoas falando que são a favor, pessoas falando que são contra, pêndulos de cristais, né? Por que existe esse debate? Porque é uma verdade. Há pessoas que os preferem e há pessoas que acreditam que existem mais problemas do que benefícios em usar um pêndulo de mineral. Um pêndulo de mineral, o que há com ele é que ele guarda muita memória. Então, entre uma utilização e a próxima, você tem que fazer uma limpeza bastante intensa. Então, você, em via de regra, precisa de muitos pêndulos para que aquele um fique limpo o suficiente para poder ser reutilizado. A outra questão é que eles são produtos artesanais. Então, é bastante comum que eles não estejam alinhados, que estejam fora do centro, né, a corrente por onde ele é pendurado. Isso altera a medição, né? Exatamente, vai viciar a medição. Mas são lindos. Sim, são belíssimos, né? E às vezes para... Se estiver bem alinhadinho. Exatamente, ele tem que estar bastante bem feito, bastante íntegro, bastante limpo, e a utilização de um determinado mineral, de uma determinada pedra, é bastante benéfica para situações específicas, né? Entendi. Gente, a gente vai continuar falando de radiestesia, a Marta vai continuar aqui comigo, mas antes a gente vai dar um intervalinho. Fica aí. Voltando aqui com o programa Espiritualidade Urbana, hoje nós estamos começando o programa falando de radiestesia. Estou aqui com a Marta Asset, que está falando um pouquinho da aplicação da radiestesia na magia, não é isso, Marta? Exatamente, isso mesmo. Dá perfeitamente. Uma coisa não conflita com a outra. Não, elas se somam e se complementam, são ótimas combinações. A gente estava antes, né, de chamar o intervalo, falando um pouquinho, falamos do aurameter, do aurímetro, falamos do pêndulo, dos diferentes tipos de pêndulo. E eu queria perguntar para você sobre os gráficos, Marta. Sim. Eles podem entrar nessa aplicação mágica? Completamente, né? Os gráficos são ondas de forma que emitem energias que corrigem outras energias, as energias nocivas. Então, primeiro você faz um diagnóstico e a seguir você utiliza um gráfico para corrigir o que esse diagnóstico apontou de problema, né? É muito interessante, né, que o programa Espiritualidade Urbana, nada mais urbano do que o estudo da radiestesia. Verdade. Né? Então, as ondas celulares, as ondas eletromagnéticas, as ondas que... De rádio, de tudo. Sim, alta tensão, né, são nuvens que entram pela sua janela, saem pela sua porta e modificam a sua energia e você não vê, nem percebe. É verdade, modificam às vezes a vida das pessoas, não só a energia, né? Porque algumas dessas formas, dessas ondas energéticas, são cancerígenas, né? Alteram o padrão de comportamento das pessoas. Sim, então, é provado isso. É importantíssimo detectar e corrigir, né? E tem alguns gráficos que também são emissores, não é isso, Sim, Marta? são sim. Eles emitem formas de energia. Isso, né? A forma, ela vibra numa situação que emite, assim, outras energias para aquele ambiente, né? Eu tenho agora, há uns minutos atrás, eu estava falando exatamente ao turbilhão com prosperador, né? Que é um gráfico que foi... Da moda, viu, gente? Por que será? Por que será, né? Por que será que ele ativa que coisas aconteçam e aquele local prospere, né? É importante, Claudinei, a gente lembrar que todos os gráficos mais relevantes, eles foram testados e estudados durante anos, né? Para
que se comprovasse a eficácia deles, né? E são maravilhosos, gente, porque tem gráfico para você desembaraçar situações, tem gráficos para prosperar, né? O caso do turbilhão, do prosperador, você tem gráficos para criar escudos de energia ao nosso redor, de proteção, né? Tem gráficos realmente para alterar energeticamente um lugar, para barrar uma onda magnética negativa de rádio, até de magia. Até de magia, tem um gráfico anti-magia, né? Eu tenho uma mesinha radiestésica e radiônica na minha casa, estão lá meus gráficos, as minhas pedras, todas as coisas, que é o que eu sempre uso. Um kit de primeiros socorros. É um kit de primeiros socorros, né? Primeiros, segundos, terceiros socorros. É verdade. E funciona, viu, gente? É incrível como funciona e rapidamente. Rapidamente. Né, Marta? Não é uma coisa que demora muito tempo. Não. Existem processos, claro, que devem ser contínuos, mas o efeito é sempre muito rápido, muito de imediato. Vamos falar um pouquinho dos principais instrumentos usados na radiestesia. Você trouxe alguns deles. A gente falou aqui do aurameter ou do aurímetro. Que mede auras. Que mede auras de pessoas, objetos, animais, auras, campos áuricos. Campos né? áuricos, exatamente. Dá para medir a aura de uma planta, por exemplo, além da humana. Dá. Né? Então, Exato. a gente diria que antes de um trabalho mágico começar, a gente pode fazer uma medição energética das pessoas envolvidas naquele trabalho. Se não está bem, tem alguma coisa esquisita, vamos realinhar. Corrige isso. Então, e testa novamente. E testa novamente para ver se mudou. Exatamente. Né? A gente tem aqui o aurameter, a gente tem o pêndulo que ela já falou, e existem diferentes pêndulos para diferentes finalidades. Exatamente. Né? Esse daqui é um pêndulo egípcio e um pêndulo de madeira, é um pêndulo altamente preciso e de emissão. Esse é um pêndulo emissor. Ele é um pêndulo de emissão de energia. A gente tem aqui um bastão Atlante, é isso? Isso, Claudinei. Olha que lindo esse bastão, gente, olha que maravilha. A outra ponta aqui com uma ametista, lindo. Para que serve o bastão? Você, dá licença aqui. Vou apontar aqui, né? Então você visualiza saindo pela ponta de cristal, do cristal hialino do bastão, um raio de energia e você faz um comando. Entendi. Né, com ele. A ametista, ela evita que aconteça um refluxo e ela te protege. Entendi, porque ela transmuta a energia. Exatamente. Então, se voltar, transmutou. Exatamente, ela é purificada na ametista, né? É um clássico da gente esse bastão. E é lindo. E bem bonita, né? É muito bonito. E além de tudo, além de ser uma peça interessante de você ter para trabalhar energeticamente, né? É uma peça de beleza, né? Isso. É um objeto também decorativo. A gente tem aqui a famosa pirâmide. Isso. Para que serve a pirâmide, Marta? A pirâmide você pode fazer diversos trabalhos com ela, né? Mas a utilização fundamental da pirâmide é de conservação. Tá. Né? Então, assim, você pode fazer algum trabalho de emissão com a pirâmide, né? Especialmente de cromoterapia. Tá? Mas se você quiser conservar algum status, né, alguma situação, você deve fazer um testemunho e um decreto e colocar sob a base da pirâmide. Ela também emite energia para o ambiente, não é isso? Sim, sim. A pirâmide de cobre, ela menos do que uma outra pirâmide de pedra, né? Essa questão de energia. Sempre alinhada para o norte, né? Sempre alinhada para o norte. Sempre no As dimensões dessa pirâmide, desculpa te cortar, são equivalentes às dimensões da pirâmide de Queops, para que funcione. E dá para funcionar também assim, viu, gente? Não é só assim, né? Eu vi outro dia que tem pessoas que usam e colocam inclusive embaixo da cama, ela invertida, para evitar pesadelos, né? Sim, sim. Ela funciona assim. Me diz que toda vez que você não está usando, você tem que deixar ela assim, que é para deixar neutra. Né? Tá vendo que eu já sei tudo de radiestesia, Marta? Tô vendo sim. Mas é interessante, Claudinei, porque como a gente nasce sujeito a isso,
né? Muita coisa a gente não sabe, mas sabe, não sabe que sabe. É verdade, né? Isso mesmo, né? É natural. E a gente tem aqui um Dual Road, olha só. Para que serve o Dual Road? Vai falando enquanto eu vou pegando aqui. O Dual, ele é similar ao aurímetro, mas no lugar de você fazer medições em seres vivos, você faz medições em ambientes. Entendi. Então, por exemplo, se você fez um trabalho de banimento ou selou um determinado local, você passa com o Dual pelo batente desse lugar e vai verificar se ele vai cruzar ou se ele vai abrir ou se ele vai ficar neutro. E às vezes vira, né? Fica assim. E às vezes enlouquece. Isso quando as emissões telúricas são muito intensas, né? Quando abre tá legal, quando fecha tá ruim? No caso do selamento, se ele fechou, tá significa que está selado, que está bastante fechado. Mas se estiver medindo uma energia assim do ambiente, fechou, tá ruim, né? Exatamente. Muito bom. Esse dá para medir pessoas também? Não, né? Dá, mas a sensibilidade dele é mais adequada para ambientes, porque você pode caminhar com ele, né? E ele vai medindo as emissões que estão, né, surgindo. Tem gente que usa até para medir fantasmas, poltergeists, sim, né? Sim, tem sim. Viu, Vitor? Ó, já dá para ver que tem algo que não tá legal quando vê. Eu vou não vale ficar girando nenhuma vez. Não é que nem eu tô fazendo, né, gente? Na realidade, você vai retinho, e aí ele vai sozinho virando. Isso, né? Não é uma virada consciente que nem a minha, né? Aí aqui eu tô fazendo uma pequena demonstração. Tá certo. Marta, queria que você falasse, existe a profissão de radiestesista? Sem dúvida que sim, existe sim. E é um profissional de terapias, né? E ele faz atendimentos que vão desde atendimentos pessoais até empresariais. Né? Eu conheço diversos profissionais que fazem um diagnóstico numa empresa e fazem recomendações e com resultados bastante positivos, são consultores. Então, né? Dá para ter uma radiestesia mais empresarial também, é isso? Dá sim, dá para ser uma profissão, você ter renda mesmo como radiestesista. Olha. Né? Eu sei que você vai dar um curso, não é isso? Sim. Um curso de radiestesia mágica que vai acontecer lá na Casa Vênus. A Júlia esteve com a gente aqui na semana passada falando um pouquinho da Casa Vênus. E eu queria que você falasse qual a proposta desse curso, e aí já vai pegando caneta e papel que eu vou daqui a pouquinho passar os dados, os contatos, para se você tiver interesse no curso de radiestesia mágica. Então, nós vamos falar sobre os fundamentos, né, da radiestesia, para que você possa de fato entender o que você está lidando, não apenas a utilização do instrumento, de uma ferramenta, como uma pessoa que sem fundamento, né, que não sabe o que está fazendo, né? E aí nós vamos conversar então sobre a utilização e vamos na sequência falar nas correções das disfunções energéticas que esse diagnóstico apontar, né? Perfeito. Então essa é o foco. É um curso para iniciantes? Sim, iniciantes, pessoas que não tenham nenhuma formação podem fazer o curso, e assim como pessoas que já tenham alguma ideia sobre radiestesia, porque a gente vai falar muito da aplicação prática da radiestesia, e mágica, né? E na magia. E mágica, porque por aí os cursos que tem, gente, é uma radiestesia mais terapêutica, né? É uma radiestesia mais empresarial, é um outro tipo de radiestesia, não é tão... Apesar de ser mágica, não é tão mágica. É verdade, né? Não é para um uso aplicado à magia. Né? Isso, vai descortinar essa possibilidade de usar a radiestesia como uma ferramenta mágica mesmo, né? Perfeito. Olha, você está interessado no curso? O curso vai acontecer esse finalzinho de semana já, né? Dia 1º agora. Então, você tem aí 2, 3 diazinhos para correr, fazer a sua inscrição. O telefone da Casa Vênus é o 959652731. 959652731.
Também tem o WhatsApp da Marta. Se você quiser tirar alguma dúvida, tá vendo o nosso programa, que é 11, porque nós estamos aqui em São Paulo, 976 11 15 34. 976 11 15 34. Você também pode ver todos esses produtos, comprar esses produtos na loja zotes.com.br ou no Instagram, zotes_magia, é isso? Isso mesmo. Aí tem todos os produtos, porque obviamente, né, vai precisar de um arsenal para iniciar aí o trabalho mágico, não é isso, Marta? Precisa sim de boas ferramentas para uma boa solução. Perfeito. Né? Eu gostaria, Claudinei, de te presentear com um lançamento, né? Olha, já ia falar obrigado, ela vai me dar um presente, olha só, gente. É um lançamento que está acontecendo esta semana, né? É uma toalha? É uma toalha, sim. Gente, que maravilha! Vocês são as primeiras pessoas que estão vendo essa toalha e para a audiência da WTV Brasil, olha só, gente, que lindo. Ah, quem ganhou fui eu, viu, Vitor? Não foi a WTV Brasil. Vai pro Santuário da Grande Mãe. Olha que lindo! É o ON, né? Que é o som do universo. É o som universal. Olha que lindo! Gente, ó. Maravilhoso. Amei. E na cor que eu mais amo, que é o azul. Ó. Que bom. Amo, azul é minha cor predileta. Então. Obrigado, viu, Marta? Olha, achei lindo. Acabou de sair lançamento. Isso. Acha na loja das Zotes? Amanhã. Amanhã, a partir de amanhã? Perfeito. Obrigado, viu, Martinha? Queria agradecer também a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Claudinei, e te convidar outras vezes, viu? Pra gente falar desse tema que eu gosto. Sim. Obrigado, viu? Eu agradeço. Um beijo, minha amiga. Um beijo, querido. Gente, a gente vai para um intervalinho. Eu volto daqui a pouco com a Vera Cristina falando sobre tarô e o baralho Sibila. Fica aí. Olá pessoal, voltando com o programa Espiritualidade Urbana aqui pela WTV Brasil e estou recebendo agora minha querida amiga Vera Cristina. Faz tempo que a gente não se vê, tava com saudade de você, eu também. Acho que a gente se viu a última vez no seu aniversário, talvez. Foi né? A última vez, foi Olha em fevereiro, só, faz tempo, depois a gente não se encontrou mais. Depois disso até virei pai e a gente ainda não se viu. É verdade. Né, Verinha? A Vera é uma grande taróloga, que está já nesse mundo do tarô há muito tempo, é professora de tarô, não só de tarô, mas de diversos métodos de cartomancia. E hoje a gente vai falar sobre o tarô especificamente também, né, Vera? E vamos falar um pouquinho sobre um outro oráculo que é o Sibila, que ela trouxe aqui para a gente ver, né? Faz anos que você está nesse mundo do tarô, né, Vera? Faz. 30 anos, né? 30 anos estudando tarô, dando aula. Uma das baluartes aí do tarô. Já velhinha, né? Imagina. As tarólogas velhas. Uma das baluartes. Vera, para quem está lá em casa, não sabe o que é tarô. O que é tarô? O tarô, na verdade, ele é um conjunto de cartas que surge em 1450 na Itália, em Milão, né, provavelmente, com a família Visconti Sforza, e o tarô ele era jogatina, ele era jogo lúdico. Né? A cartomancia era baralho comum. A cartomancia até já existia, os naipes já existiam, mas não existiam os 22 arcanos maiores do tarô. Eles surgem com o tarô Visconti Sforza em 1450. E, na verdade, eram denominados trunfos, que, na verdade, quando você jogava e você tirava um arcano maior, você tinha uma pontuação maior no jogo, né? Então, o tarô, ele era um jogo totalmente lúdico. E o que eu acho que é muito interessante também é que quando ele foi feito para o casamento da Maria Visconti com a família Visconti Sforza, as mulheres jogavam cartas para seduzir os homens. Então, é muito interessante que tenha sido feito até como um presente de casamento, né? Dentro da estrutura da família Visconti Sforza. A gente não sabe quando começou
a questão da previsão com o tarô. Né? Como ele saiu ali como do ele Império. Saiu, e aí nossa, de repente aquele rei de copas lembra aquela pessoa, a gente não sabe. Mas provavelmente era uma arte bastante feminina, porque as mulheres jogavam. A gente tem várias telas, né, de mulheres jogando cartas, né, as damas jogando cartas, né. E aí ele começou a evolução dele e hoje ele é um baralho, né? Mas ele tem uma estrutura que foi evoluindo ao longo dos séculos muito interessante para mapear o ser humano, a vida cotidiana. Né? É uma ferramenta arquetípica, né? A gente é uma vai encontrar ali ferramenta, arquétipos, sim, né? sim. A gente vai ter o arquétipo sábio, do eremita, o guerreiro, né? O pai, a mãe, o sacerdote. A mãe. Sim, tudo, né? tudo. E essa história de que o tarô veio da Atlântida, que veio do Egito? Não precisa nem me perguntar, né? Eu vou ficar irritada. Né? Mas tem gente que acha. Eu não tinha nem papel na Atlântida. Pois Como é. que pode ter vindo? Imagina embaralhar papiro. Não ia dar certo. Até se tivesse vindo do Egito, se tivessem provas disso, tudo bem, mas até agora nada, né? Que se e sabe as cartas, historicamente, sim, isso, né? e as cartas que a gente tem em museu provam que ele era da época do Renascimento, né? Ele surgiu nesse período, não dá pra... A gente tem hoje vários historiadores, né? E o mesmo tarô Visconti Sorsas, os vários Viscontis que tem da época, né, no mesmo padrão, estão em vários museus, Nova York, Itália. É verdade. Né? E o tarô tem uma estrutura específica, né? Porque tem. todo mundo chama tudo de tarô, né? Tudo que é carta é tarô. Tarô cigano. Tarô cigano, tarô dos orixás, tarô do não sei o quê. Sim. É um monte de tarô. Sim. Só que não é bem isso, não é, Vera? Não, porque não. tarô O tarô ele é estrutura. composto de 22 cartas, né? 22 arcanos maiores e 56 menores. Então, por exemplo, no tarô a primeira carta é um mago, eu não posso pôr a bruxa. Eu estou mudando uma estrutura. Né? Então tem um monte de pessoal, até mesmo o Petit Lenormand, né, que é um baralho do século XIX e tudo mais, chama de tarô. Não é. É um oráculo, né? O tarô ele tem 22 arcanos maiores, segue o padrão do Visconti Sforza, que o Marsella também se apoiou, né? Você segue o padrão do tarô de Marsella. Claro que o tarô foi evoluindo, mas ele tem uma estrutura que deve ser respeitada simbolicamente falando, né? Então, é 22 arcanos maiores, 56, 56 menores, que são parecidos com as cartas de jogar, não é? Sim. Esses arcanos menores. Sim, você tem aí os 4 naipes. Sim, temos os 4 naipes, as cartas da corte, né? Diferentes das cartas da cartomancia comum, nós vamos ter o pajem no tarô, né? O pajem é o cavaleiro, a rainha e o rei. Né? E na cartomancia a gente vai ter o valete. Não né? tem o cavaleiro mais, né? Não tem o cavaleiro. Mas sobreviveu um dos arcanos maiores nas cartas comuns, que é o Coringa, que é como se fosse louco. Sim, né? O Coringa é o louco. Que tá lá. É o vira-ser. Olha, que legal. E a gente tem diferentes tipos de tarôs hoje em dia, não é, Vera? Porque você está falando originalmente de como surgiu o tarô, que surgiu com a família Visconti Sforza e etc. Mas hoje a gente tem uma infinidade. Acho que estava outro dia olhando, são mais de 2.000 tipos de baralhos. Muitos, né? muitos. Por que essa diversidade tão grande? Porque eu acho que tem um interesse muito grande, né? O interesse do tarô ele só vem crescendo, né? Ele vem crescendo em outros países, aqui no Brasil bastante, né? E claro, as pessoas se interessam, né? Então, hoje em dia a gente tem a US Games, você tem a Scarabel, você tem um monte de gente que publica tarôs lindíssimos, né? E há muito interesse, né? Mas tem que se respeitar a linguagem simbólica. Né? Porque senão perde toda a simbologia, todo o sentido, não é? E no final, que a gente vê, né? Eu vi outro dia tarôs com 80 cartas. Já deixa de ser. Sim, e não precisa, porque na hora que você também for atender o consulente, você tem 22 arcanos maiores e 56. Olha as quantas combinações. Infinitas, né? Você pode chegar para fazer um bom atendimento, não precisa acrescentar mais, né? Eu acho que ele é perfeito como ele foi feito. Você acha que o tarô, ele é uma metodologia, é importante se estudar tarô verdadeiramente, né? Ou essa coisa das pessoas jogarem pela intuição, porque a gente vê muita gente falando, né?
Ah, é porque eu jogo pela intuição. Eu digo, se você joga pela intuição, quem tem intuição não precisa de carta. Exatamente. Fecha o olho e fala, não é? Exatamente. Se você tem as cartas, é porque você está apoiado numa metodologia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Foi até muito interessante, porque eu até entrei nessa discussão no último evento, onde a discussão era sobre tarô e intuição. Né? Eu não assisti às outras palestras, mas para mim tarô é estudo. Né? A intuição, ela é algo complexa. Então, é algo complexo. Então, muitas as pessoas falam, intuição, e nem sabem o que é intuição. Você tem premonição, né? E de uma certa maneira foram feitos estudos onde o cérebro antecipa situações. Então, por exemplo, antes de mostrar uma fotografia onde uma pessoa tem uma cena de terror, uma cena de dor, colocando elétrodos na cabeça das pessoas, se percebeu que o cérebro antecipava que era uma imagem ruim. Então, o cérebro antecipa, né? Então, acho que esse negócio de dizer que tudo é intuição, eu concordo que nem você, sabe? E o que eu achei muito interessante é que eu pus até um post no Facebook perguntando para as pessoas quais arcanos elas tinham mais dificuldade, né? O julgamento foi o grande campeão, justiça, seguido de temperança, né? O enforcado. Então, se o tarô fosse, se o tarô fosse intuição, por que tanta dúvida? Exato. Você saberia ler lá o julgamento, o que significa, né? Então, o tarô, ele é estudo, ele é uma linguagem simbólica, você tem que estudar símbolo. A intuição, ela pode vir com o tempo, mas ela não está assim 24 horas acessível. Pode ser um complemento, né? Ela é um complemento. Ela é como tudo na vida. Às vezes você vai desenvolver um trabalho, você é uma pessoa mais intuitiva, sua intuição, ela pode te dar toques, né, do que você pode fazer e tal. Mesmo porque também a intuição, num certo sentido, ela envolve o conhecimento. Então, se eu sei que, por exemplo, aquela pessoa agride aquela pessoa e a pessoa se casa de novo, vamos supor, teu marido agressor, a pessoa se casa, o marido agride, aí ela se casa a segunda vez, o marido agride. E eu, sabendo do histórico, eu já sei que o terceiro vai agredir. Claro. E não é intuição. É um padrão, né? É um padrão que você lê. Então, acho que assim, essa coisa da palavra intuição, ela é muito mal colocada. Ela ficou dentro do meio esotérico, ficou em cima do tarô, mas muito mal colocada, né? É estudo. Claro que muitas coisas podem vir esse conhecimento instantâneo, né? Mas eu sou mais racional do que intuitiva, né? Então, e se também a tarô fosse intuição, não teriam tantos livros, tantos cursos, e tanta dificuldade em entender arcano maior e menor, cartas como a temperança, como se explica. Né? Exatamente. Para a pessoa que está lá em casa e quer se tornar um tarólogo, quer se tornar uma pessoa apta a jogar tarô, seja profissionalmente ou não, quais são as dicas que você daria para essas pessoas? Comprar um bom livro, fazer um bom curso e praticar. Prática é tudo, né? Um bom livro também, e o curso você aprende mais rápido, facilita muito o entendimento, né? Eu até falo por mim, eu sempre fiz curso de tudo. Hoje mesmo, usando curso de astrologia, estou fazendo curso de ervas, eu estou sempre estudando. Então, o curso com um professor bom adianta muito. Livros bons e treino, porque o tarô te ensina. Eu sempre falo isso. Se você fosse dar uma dica de um tarô para uma pessoa começar, qual seria o tarô preferido? Comece com um tarô tradicional. Pode ser o tarô de Marsella. Eu gosto muito, né, do tarô Rider-Waite, porque eu sou fã da Pamela, né? Mas assim, para um começo, começa com o tarô de Marsella, né? Apesar de que os arcanos menores não são desenhados. E usualmente vão se ler, como nos arcanos menores, os menores do Waite. Então até foi muito interessante que eu estava assistindo uma palestra do Constantino Riema, do Clube do Tarô, ele é um pesquisador sério. É incrível como o Waite entrou profundamente na estrutura. É o tarô mais usado do mundo. É o tarô mais usado do mundo. Ah, tem um novo tarô de Marsella. Sim, o seu que é maravilhoso. E também tem é os arcanos menores desenhados. Desenhados, que eu achei isso daí genial. Porque facilita, porque, por exemplo, eu comecei com o tarô de Marsella. Gosto muito do tarô de Marsella, acho que ele fala muito, mas os arcanos menores realmente é uma dificuldade. É complicado, né? É complicado. Então você tem toda aquela linguagem simbólica do Marsella, porque são aquelas cores básicas, né? Que falam diretamente com o nosso inconsciente, mas aí quando chega nos menores ficava um pouco difícil.
Não porque a gente não sabe, porque a gente sabe. Você sabe que o 1 é o início, 2 é o equilíbrio, você conhece a metodologia. Sim. Mas a leitura fica dura, né? Sim. E nada como a imagem, né? A imagem. Porque até o cérebro mais antigo, vamos dizer, quando a gente lê a carta do tarô, está acessando essa linguagem simbólica do cérebro mais antigo. É complexo falar isso, mas eu vejo assim, eu precisaria de mais tempo. Imagem é tudo. É tudo, é tudo. Você entende? Tanto que as pessoas no passado se comunicavam através de imagens, Sim, né? Você vê os caracteres rupestres na parede das cavernas, são imagens, né? Aí veio a escrita, as pessoas começaram a deixar as imagens de lado, só que a gente está tendo um retorno das imagens hoje, né? Se você olhar hoje, o celular, Facebook é símbolo. Imagem, não está lá escrito o que você tem que fazer, é um símbolozinho, você sabe o que você tem que fazer. Sim. Você sabe onde você tem que clicar, né? Então a gente está voltando a essa linguagem simbólica novamente, né? Sim, Vera? sim, sem sombra de dúvida. A Vera vai continuar aqui comigo, mas a gente vai para um intervalinho daqui a pouquinho. Quero conhecer um pouquinho sobre o outro oráculo que ela trouxe, que é o Sibila della Zingara. Fica aí, não sai daí não. Voltando aqui com o programa Espiritualidade Urbana, quero lembrar que o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, das 20 até as 21 horas, aqui pela WTV Brasil. E se você perder algum dos episódios, aliás, a gente já teve programa de estresse, se você perdeu, você pode procurar por esses programas nos nossos canais no YouTube e também nas redes sociais, tá? No Facebook, super fácil de você achar. E, né, lá tá, você vai poder ver, reprisar, voltar, quantas vezes for necessário, porque eu sei que você está gostando dos temas que a gente está trazendo aqui, e muito mais que uma entrevista, né? É quase um estudo, cada pessoa, cada entrevistado. Então, às vezes, é legal ver a entrevista mais de uma vez, né? E também, obviamente, compartilhar com as pessoas que você gosta, com seus familiares, com os amigos, e fazer o nosso programa ficar cada vez mais famoso. E manda suas dicas. Entra aí no nosso site, na parte de contatos, e manda para cá o que você quer ver, quem você quer ver aqui no nosso programa. A gente vai fazer de tudo para trazer essas pessoas ou os temas que você tem interesse para cá, para o programa, tá bom? Eu estou aqui com a Vera Cristina, que veio falar sobre tarô, e agora ela vai falar sobre um outro oráculo baseado em cartas, Sim. Que é o Sibila della Zingara. Sibila della Zingara. Que carta é essa, Vera? Então, as sibilas, mesmo o Petit Lenormand, eles surgem em 1840, 1860. Posso mostrar aqui, pessoal? Claro, principalmente as sibilas italianas. Né? Essa é a cartinha. E aqui... As sibilas italianas. Então, a Sibila della Zingara, ela deriva dessas sibilas italianas. A gente vai ter também o Everyday, que também é uma sibila italiana similar. Também editada pela Scarabeo. Aliás, tem várias sibilas indovinas, né? E sibila vem de sibilar, né? De Piton, de revelar segredos. Né? E essa sibila, ela é muito interessante, porque ela é composta de 52 cartas. Tá. E ela tem uma estrutura lógica. Você vai ter os 4 naipes. O naipe de espadas, o naipe de paus, o naipe de copas, apesar de não estar marcado nas cartas. É isso que tá? eu tô vendo, tô procurando. Mas ela tem uma estrutura como a cartomancia. Sim, normal, naipe de ouros, então a gente vai ter o grupo de naipe de espadas, de ouros, de paus e de copas. Vamos ter o valete, vamos ter o rei e vamos ter a rainha. Porque tem sibilas que não têm essa estrutura. A maioria das sibilas italianas é essa estrutura. Tá? Algumas têm 32 cartas, outras até têm um aumento mais de cartas, né? Okay. Mas a estrutura da Sibila della Zingara, do Everyday, que é uma sibila similar, é essa. Tem outros desenhos também da sibila, mais modernos também, muito interessantes. Eu estou fazendo uma pesquisa, né? E a sibila, ela é cartomancia, né? Eu acho as imagens assim super bonitas. Não é tarô, né? É importante deixar claro, sim, pessoal. Sim, é como se fossem os arcanos menores do tarô. Você não vai ter os maiores, né? Um baralho cidadão, né?
E a cartomancia também. O baralho cigano, por exemplo, você só vai ter o homem e a mulher e você só vai ter 32 cartas, né? Essa daqui você tem 52 cartas. É mais amplo. É mais amplo e você pode mapear o temperamento da pessoa, ela marca tudo, né? E eu comecei a experimentar a Sibila já faz muito tempo. Eu tinha um grupo secreto de estudo com a Sibila no Facebook, depois eu larguei e voltei agora o meu interesse pela Sibila, porque realmente ela é maravilhosa, ela funciona e tenho dado cursos de Sibila. E quero deixar também a Sibila mais popular. Entendi. Assim como o baralho da Vovó Cigana, que é um baralho nacional que eu gosto muito e acho bastante interessante, porque ele também é a união de Sibila della Zingara, Oráculo de Marsella, que é um oráculo antigo, que foi editado em 2004, e o Petit Lenormand. Então, apesar de ser bobinho, ela tá também, o baralho da Vovó Cigana tem uma estrutura muito interessante e séria, simbólica, né? Entendi. Então é bem gostoso. Tanto que agora os meus alunos que aprenderam a Sibila, eles estão gostando mais da Sibila do que do tarô, porque eles acham mais fácil. Tem menos cartas, ele é mais visual também, né? Sim, e também precisa entender a linguagem simbólica, né? O que significa, precisa entender também o método, tem métodos bastante adequados para a Sibila, né? Porque também o tarô não deixa de ser cartomancia. A gente chama de tarô por conta da estrutura dele, mas né? carta, são né? cartas, né? Eu ia te fazer uma pergunta, que você está falando do tarô. Qual a diferença básica mesmo do tarô para esse oráculo como o Sibila? Os 22 arcanos maiores. Que é o que né? diferencia tudo. E a inclusão dos cavaleiros, né? No caso, se a gente for da linha Waite, né? A gente vai ter o pajem, cavaleiro, rainha e rei, né? Tá. Na cartomancia é valete. Não tem cavaleiro, né? Não tem cavaleiro. E os arcanos maiores também não tem. Os né? arcanos maiores também não tem, que são os 22, né? Que foram colocados lá no Renascimento, pela família Visconti Sforza. O processo de formação de uma pessoa que quer aprender o Sibila, ou um outro oráculo, né? Como é o oráculo da Vovó Cigana que você falou, ou mesmo Símbolon, que eu sei que você trabalha. Símbolo maravilhoso. Que é também um oráculo bem interessante. Sim, astrológico, ele tem 78 cartas, ele vai falar dos 12 signos e 52 subpersonalidades ou aspectos. E o que é interessante, eu tenho feito pesquisas com o Símbolon, se você não tem a sua data de nascimento, você consegue mapear com ele o trânsito que você está vivendo. Legal. Então ele é muito interessante também. Ele é mais complexo, são 78 cartas, né? A Sibila são 52, mas não quer dizer que não tem uma complexidade. Você pode entender a carta por si, mas na hora que você tem que ler historinha, vamos dizer, o enredo, né? Você tem que ter esse jogo de cintura, né? Para quem está começando, Vera, você diria que é mais fácil começar pelo tarô ou pelos outros métodos de cartomancia? Eu acho que você tem que começar pelo que você gosta. Se você gosta de cartomancia, tem gente que é muito ligada ao Petit Lenormand. Então, por exemplo, eu acho que a Sibila também é uma boa alternativa para quem gosta do Lenormand. Pelo fato de ter mais cartas para você mapear. Tá. Fica mais rico. Não que o Lenormand não funcione, mas a Sibila, ela é mais complexa, ela é bem interessante, né? Mas eu diria, e tem gente que só ama o tarô, então vai do gosto, né? De cada pessoa. De cada pessoa. Não tem o mais fácil ou mais difícil, porque são métodos diferentes. É né? estudo, é estruturas prática, diferentes. são estruturas diferentes, né? Tá. Você acha que dá para fazer um paralelo entre o Sibila e o Lenormand? Tem algumas cartas similares. Então, por exemplo, no Sibila a gente vai ter a casa, que no Lenormand tem. Vai ter o cachorro, que no Lenormand tem. Tem a morte, que no Lenormand tem. Então, tem cartas similares. E os métodos de tiragem? São os mesmos que o tarô? Olha, ou para o não? Sibila, eu gosto muito de trabalhar com métodos de 3, com métodos de 4. Gosto muito de ver o caráter de uma pessoa pelo Sibila. Ele mapeia muito bem. Você pode abrir mandala com ele. Né? Que legal. Olha, gente. Ele é bem interessante. O baralho é bacana. Ele é Cada bem interessante. carta é uma temática, não é isso? Sim. A gente vai ter o as de espadas. Aí tem uma dois de palavra-chave, espadas, né? Vai ter palavra-chave. Eu vou tirar uma carta, vou pedir para Vera interpretar. Vamos ver o que vai sair, hein, Vera? Assim, uma brincadeira, né, gente? Porque, é claro, não vai ser um método de tiragem
De verdade, que aí tem que fazer uma consulta com a Vera, que é maravilhosa a consulta Imagina, da Vera. obrigada. Mas eu vou tirar aqui uma carta. Vamos fazer uma pergunta assim, tipo, o momento do Brasil. E eu vou tirar uma carta Perfeito. para que você fale. Claro que é um resumo, que uma carta, É, né? uma carta não dá para Mas falar só muita pra- coisa, mas pra gente ver o panorama, né? Certo. Momento atual do Brasil. Olha, aqui caiu a carta da amante, sabe? Então ficaria assim complexo para falar, mas pode falar de notícias, né? Numa certa leitura aqui pode até marcar a própria consulente, se for ela que está tirando carta, tá? Uhum. Mas você poderia puxar mais uma. Uma? É. A carta da amante eu já ia falar que estão prostituindo o Brasil. Também, pode ser. Tá? Que aqui é a carta da Né? amante. Usando, prostituindo. Vamos ver aqui. Vou tirar mais uma. Vou tirar mais duas, que aí fica mais completo. Ó, 2, 3. Pronto. Para fazer uma pergunta assim, né, sobre o Brasil, fica complexo na Sibila, porque ele é mais um jogo Pessoal? mesmo pessoal, Tá. né? Mas sei lá, falaria assim de notícias chegando, né? Provavelmente Aqui na algum verdade a escândalo. gente tem um sedutor, é uma prostituição, na verdade, como Entendi. você falou, né? Tô brincando, né? Mas eu diria assim, para mapear pelo Brasil, é uma pergunta mais complexa para uma Sibila. Entendi, né? seria uma Porque coisa na mais verdade pessoal. aqui essa carta, só para falar um pouquinho, pode ser a própria consulente, Tá. né? Se for o jogo de um homem, pode ser a mulher que ele goste, né? Entendi. Aqui vai falar de convites, de mensagens, de alguém que auxilia você, que nem agora você, olha Vera, vem aqui, você vai fazer a entrevista, depois eu vou te passar o e-mail da entrevista, tá? Entendi. E aqui marca o homem galanteador, o homem apaixonado, então se cai para uma mulher, é o cara que gosta dela, né? Entendi. Então tá falando mais dos tipos, tá? Humanos. Humanos do que para perguntar se é uma pergunta complexa sobre o Brasil. Olha, que é uma diferença. Não sabia. É uma diferença de um oráculo como o tarô, por Sim, exemplo. O tarô é sim. mais amplo, dá para Sim, você sim. fazer uma pergunta mais abrangente sobre o país, Sim, não é? sim. Então eu vou fazer uma pergunta. Tem um projeto, Vera, olha só. Certo. Só pra gente ver como é que o baralho ele funciona. Que eu tô pensando em lançar em breve, eu quero saber como é, se vai ser bem sucedido. Certo. Você pode puxar 3 cartas. 3 cartas, olha só. Que aí a gente vai ver como funciona na prática, que eu acho que é legal para as pessoas sentirem a diferença, né? De uma Sim, metodologia para sim, outra. sim. Olha só, vamos lá. 3 cartinhas para o meu novo projeto. Ah, espero que saia tudo bem. Não, vai sair. Tudo que você faz é Pelos maravilhoso. deuses. Vamos ver aqui. Olha, é maravilhoso. Pode ser que num primeiro momento, né, você esteja um pouco preocupado, angustiado com esse projeto, mas diz para você ter constância. A carta da constância fala disso, de você não desistir, de você trabalhar, de você ser constante dentro daquilo que você quer. Pode ser que haja uma espera, tá? De algo que vem de fora ou pessoas que venham apoiar o seu projeto, mas o caminho por aqui é positivo, Olha, tá? que legal. É algo que você aguarda, é algo que você está esperando. Aqui fala até de pessoas, tá? De estar esperando pessoas para esse projeto. Legal. Então tá positivo. Bom, olha só, gente. Logo eu vou anunciar. Vera, para quem quiser fazer consulta com você, curso com você está dando algum Certo. curso? Tem alguma coisa programada? Eu agora também estou com um curso online, porque me pediam, né? Então eu estou com um curso dos arcanos maiores online, que é o descobrindo-tarô.com.br. Legal. Então a pessoa pode fazer o curso no conforto da sua casa, né? Na hora que quiser. E eu tenho o meu site, que é veracristina.com.br, onde tem todas as informações sobre cursos, consultas. Tem o meu blog também, Mundo do Tarô, né? Mas basicamente hoje está tudo também dentro do meu site, né? Perfeito. Então dá para fazer consulta, dá para fazer Dá. curso agora online, que é uma novidade, eu não estava sabendo. Sim, o curso online finalmente saiu. Que é bom, né? E Porque ficou atinge mais bem pessoas. legal. Hoje em dia tudo é online, né, gente? A gente está online aqui. É verdade. É tão difícil, às vezes, da gente tirar um tempinho da gente
para ir até um local semanalmente. É verdade. E o curso online você faz no seu momento, né? É verdade. No seu tempo. Então é muito mais fácil. Que legal, Vera. Olha, Eu parabéns, daqui a pouco né? estou indo para os menores, porque o pessoal já está pedindo, né? Muito bom. E o curso online, eu vou fazer depois o webinário, eu quero contato com os alunos. A gente tem um grupo secreto no Facebook, para elas trocarem entre elas, né? Então eu fico em cima dando a maior assessoria, né? Então é um projeto bem sério. Parabéns por todos esses projetos novos. Obrigada. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso, como tudo que você também faz, A gente tem que se reinventar, não é? É importante, e é importante dialogar com o momento atual, sim, né? Sim, porque sem sombra. Hoje online é tudo, né, gente? É verdade. Não dá mais, verdade. A gente faz compra online, você não sai mais de casa para nada, se você não quiser, né? Faz pagamento em casa, tudo. Verdade. Né? E agora faz curso de tarô também online. Exatamente. Vera, queria agradecer muito a sua presença. Imagina que eu quero agradecer o seu carinho por me convidar. Muito obrigada. Sucesso no programa, né? Vai ser, sem sombra de dúvida nenhuma. Obrigado. E parabéns pelo filhote. Estou feliz por você. Obrigado. Eu quero te trazer para a gente falar de outros baralhos. Perfeito, tá? quando no futuro, quiser. Para falar do símbolo. Sim, que falar do baralho da vovó cigana, que eu não conheço. Sim, é muito legal, é muito legal. E tem também o Keeper, que depois eu posso falar, que é um outro oráculo também muito interessante. Vamos fazer, olha, uma jornada de cartomancia. Vamos, com o maior prazer. Obrigado, viu? Imagina, obrigado a você. Obrigado. Gente, estamos chegando no finalzinho do programa. Lembrando que nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. E aqui a gente fala de espiritualidade urbana. Como é ser um ser espiritual nas grandes cidades, né? Todas as pessoas que passaram por aqui são pessoas, como você viu, comuns, que se vestem de maneira comum, têm as suas profissões comuns, mas que também são espirituais, que tentam trazer a sua espiritualidade para o seu dia a dia, para a sua vida, para terem uma vida mais consciente e mais elevada. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho do universo de todas essas pessoas e você vai entender como é que você, né, morando numa grande cidade, como a gente que está aqui em São Paulo, você que provavelmente está em outros lugares aí do mundo, né, pode ser um ser espiritual, porque a espiritualidade não está só no meio do mato, né? Tem espiritualidade em todos os lugares. Os deuses também estão aqui nessa selva de pedras, que é São Paulo, nas selvas de pedras do mundo, né? Então, nesse programa a gente vai trazer essas pessoas para compartilharem esses conhecimentos e, obviamente, né, ampliarem um pouquinho também da nossa visão, dos nossos paradigmas, do nosso panorama de mundo, tá bom? A gente vai chegando no finalzinho, mas semana que vem a gente está de volta. Um beijo enorme para vocês e a gente se vê na próxima quarta. Tchau, tchau.